A paz do Senhor, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD, lição de número 1, primeiro trimestre de 2024. Estamos começando aqui um novo trimestre, tá? E esse trimestre da revista da CPAD está muito bom, tá? O tema da revista é muito bom, excelente, ó, é o corpo de Cristo, tá? Esse é o tema desse trimestre e você com certeza vai gostar muito desse trimestre. E a primeira lição aqui, ela já diz, ó, a origem da igreja. Essa é a primeira lição do trimestre, tá? Que nós vamos entrar agora, nós vamos falar sobre ela agora. O tema, a origem da igreja. Irmãos, ó, nessa lição aqui, nesse vídeo, nós vamos falar, né, o principal aqui, como surgiu a igreja, nós vamos falar sobre isso, tá? Nós vamos ver se havia ou não a intenção de Jesus instituir uma igreja. Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, porque os desigrejados falam que Jesus não tinha essa intenção de instituir uma igreja. Eles acreditam assim, tá? E a gente vai falar sobre isso. Ele tinha ou não? Temos comprovação bíblica? Vamos falar sobre isso, tá? Não perca, tá? A gente vai falar sobre como surgiu esse nome, igreja, tá? E também se Jesus tinha ou não a intenção. E também vamos falar sobre o que é a plenitude dos tempos, que Paulo menciona 2 vezes nas suas cartas. Amém? Você vai gostar desse vídeo. Deixa o seu like aí no vídeo, compartilha esse material, tá? É muito importante aqui para ajudar o nosso canal. Eu sou o pastor Marcos André e este é o Clube da Teologia, um canal de estudos da Palavra de Deus. Já vamos aqui, ó, no nosso texto áureo, tá? Que está no livro de Atos, capítulo 2, verso 38, diz assim, ó: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E a verdade prática diz assim: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Muito interessante, tá? Essa lição está muito boa. Vamos aqui na introdução, meus irmãos, para a gente já começar aí nessa lição aí com o pé direito. Ó, vou ler o primeiro parágrafo da introdução. Diz assim, ó: uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Tá? Então a gente vai ver que existem algumas críticas, né? A lição, eu vou procurar falar sobre isso, mas qual a importância dessa lição? A gente vai ver, irmãos, que tem algumas críticas referente à igreja, onde muitos afirmam, por exemplo, que a igreja ela foi uma criação dos apóstolos. Né? Jesus não teria tido a intenção. Quem afirma muito isso são os desigrejados, alguns da teologia liberal, tá? Alguns ateus também. Tem ateus que eles acreditam que Jesus de fato existiu, mas que ele não foi o Filho de Deus, não foi o Cristo, tá? Então existe muito essas questões aí, e muitos acham que a igreja ela foi assim uma criação dos apóstolos. Inclusive há um artigo na revista super interessante de 23 de janeiro de 2018, aonde ele afirma que a igreja teria sido uma invenção ali de Paulo, tá? O título do artigo é Paulo, o inventor de Cristo. Então, todas as doutrinas teriam sido ali, no caso, trazidas por Paulo, né? Então, isso aí é um artigo da super interessante, tá? Vou ver se eu consigo deixar aí no link aí, na descrição desse vídeo, um link para esse artigo. Bom, e também vou ler aqui já o segundo parágrafo dessa introdução. Diz assim, ó: Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade, e Pedro a chamou de geração eleita. Nesta lição mostraremos o que a igreja de fato revela sobre o que a Bíblia de fato revela sobre a igreja de Deus. Veremos que a eclésia, a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina, tá? Então a gente vai ver aí, eu vou até relembrando os irmãos, vou falar como surgiu esse nome, vem dessa terminologia aí chamada eclésia, tá? Então a gente vai ver aqui que a igreja, ela é o corpo de Cristo, né? Isso é falado, o Senhor Jesus, ele menciona algo assim na sua oração sacerdotal, ele fala de união a Deus. Olha como que Jesus fala, ó, na sua oração sacerdotal, João 17, verso 21, o Senhor Jesus diz assim, ó: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti,
que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, ser igreja de Jesus é estar unido a ele. Foi assim que Jesus orou com aqueles discípulos, né, com os apóstolos, e é assim que nós vemos hoje, tá? Que nós devemos ser um com Deus, um com Cristo, um com Deus. É assim, é a ideia de unidade. Ou seja, não tem como ser igreja de Deus sem estar unido a Deus, sem estar na presença do Senhor, né? Então vamos aí entrar nessa lição. Eu peço a você que deixe o seu like no vídeo, tá? Nesse vídeo aqui vai ficar na descrição do vídeo os links para você conhecer o nosso trabalho, o meu blog, o Clube da Teologia, para você também conhecer os meus livros publicados e conhecer o meu subsídio, que eu coloco lá no blog, tá bom? Uma boa aula para você, tá? Vamos entrar aqui nesse conteúdo abençoado. Tópico 1, o tema desse tópico é o povo de Deus na Bíblia e na história. Então vamos ver, né, lá desde o Antigo Testamento, vai aqui o primeiro tópico, o título desse primeiro tópico, primeiro subtópico, né, o título é No Antigo Testamento. Então vamos ver aqui já o primeiro parágrafo, diz assim, ó: o termo hebraico kahal é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto. Nesse aspecto, o seu uso é de uma convocação para uma assembleia ou ato de reunir-se em assembleia. Então, lá no Antigo Testamento, aparecia esse termo kahal para se referir ao ajuntamento do povo de Deus. Tá? Então, a gente vai ver que desde o Antigo Testamento, o Senhor ele tinha a ideia de reunir o seu povo. Tá? Os críticos da igreja, como eu falei anteriormente, os desigrejados, por exemplo, eles acreditam que Deus não tinha esse propósito, que ele apenas queria passar a mensagem de salvação ao mundo sem reunir uma igreja, sem edificar uma igreja. Tá? E a gente vê desde o Antigo Testamento o Senhor já com essa proposta. Vamos ver aqui, ó, no segundo parágrafo, para ficar melhor entendido isso daqui, diz assim, ó: dessa forma, kahal é descrito como o povo reunido, congregação do povo. Aqui tem algumas referências, tá? Multidão, congregação. Então, sempre que aparecer a palavra congregação no Antigo Testamento, né, se referindo ao povo de Deus, ajuntamento, né, ali a reunião, sempre que aparecer essas palavras no Antigo Testamento, então foi usado a palavra grega kahal, né, que significa esse ajuntamento do povo. Então a gente vê ali que Deus ele sempre teve esse propósito de juntar o seu povo, né, de reunir, estar reunido, ter o seu povo reunido. Tá? Vamos ver aqui agora no Novo Testamento, que é mais importante para a gente entender aqui, ó. Vou ler o primeiro parágrafo. O termo grego eclésia se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles de diferentes raças, nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Tá? Então a gente vê aqui uma das diferenças fundamentais do Novo Testamento, né, da reunião do povo de Deus no Novo Testamento, daquela lá do Antigo Testamento, é que no Novo Testamento ela é abrangente, né? No Novo Testamento é abrangente, no Antigo Testamento não. Se referia a uma nação, uma religião, era a religião oficial da nação de Israel. Então, essa ideia não tem mais no Novo Testamento. No Novo Testamento ele é abrangente, é para todos do mundo inteiro, independente de raça, de língua, de povos, de nações. No Novo Testamento, a reunião do povo de Deus é de um povo entre muitos povos. Essa talvez seja a melhor definição para explicar como é no Novo Testamento. Tá? O Senhor Jesus nunca teve o propósito, por exemplo, de que a igreja se tornasse religião oficial de nenhum estado. Não era o propósito do Senhor. Como a gente sabe disso? O próprio Senhor Jesus fala lá em Mateus 24:9, é o que ele diz, ó: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O Senhor Jesus profetizou ali no sermão profético
que a igreja dele seria odiada das nações. Então não havia esse propósito de que a igreja fosse aliada a nenhum Estado, não era esse propósito de Deus. Isso aconteceu na história? Aconteceu, porém não era esse o propósito do Senhor, foi por uma permissão de Deus para cumprir um propósito maior. Bom, vamos ver aqui o segundo parágrafo. Diz assim, assim o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se ajuntaram para adorar a Deus. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúne para adorar a Deus. Então a gente vai ver que uma outra diferença entre a reunião do povo de Deus no Novo Testamento para a reunião do Antigo Testamento é que essa do Novo Testamento ele requer uma conversão. A gente vai falar isso mais à frente. No Antigo Testamento não. Ele era uma reunião, né, do povo de Deus ali, embora havia também a necessidade de santificação, de santidade, tá? Mas no Novo Testamento essa regeneração ela vai ser maior na pessoa. É uma que vai atingir a alma da pessoa, é uma que vai atingir o caráter da pessoa. No Antigo Testamento bastava que a pessoa, após mesmo cometendo pecado, mas ela fosse lá e fizesse sacrifício. Então ficava um pecador, né, sendo ali constantemente sendo oferecido sacrifício pela vida dele. No Novo Testamento não. No Novo Testamento foi um sacrifício só, mas que regenera a alma de todos. Bom, vamos aqui no último parágrafo aqui desse subtópico, e aqui a gente vai entender como surge o nome igreja. Olha que interessante. Vou ler aqui esse parágrafo, diz assim, Jesus, por exemplo, usou o termo eclésia com um sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue, lá em Mateus 16, 18. Dessa forma, o uso paulino de eclésia nas suas epístolas designa sempre a comunidade dos salvos. Tá? Então é muito interessante aqui. Como surgiu o nome igreja? Vem desse termo aqui que a gente acabou de ler, eclésia. Bom, vamos ver como que aconteceu isso? Jesus é quem primeiro vai utilizar esse termo. Jesus vai falar em Mateus 16, 15, que futuramente, né, que ele ia edificar a igreja. Olha como é que ele fala. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí Jesus usou a palavra eclésia. Edificarei a minha eclésia, foi o que Jesus disse. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá? Então a gente vai ver que Jesus ele vai usar essas palavras, que naquela época era conhecida, tá? Existia essa palavra, ela era usada. Ela originalmente ela significa simplesmente ajuntamento ou reunião. Somente isso. Mas era uma palavra, por exemplo, que era conhecida dos gregos naquela ocasião, do povo em geral, né? Era conhecida como uma reunião que as cidades gregas faziam para juntar os seus moradores fora da cidade, né? Por isso que muita gente até comenta que eclésia significa chamados para fora, e não é bem assim. Eclésia significa basicamente, simplesmente reunião, né? Ajuntamento. Então, mas ela se referia a essa reunião específica que havia naquelas cidades. Tocava uma trombeta dentro da cidade, os moradores, os anciãos se reuniam fora da cidade para tratar de assuntos da cidade. E aí, Jesus vai usar esse termo eclésia. O que acontece? Aí como é que ele pegou? Como é que esse termo pegou? O apóstolo Paulo é quem vai escrever primeiro as cartas, né? E sempre que ele se referia ao povo de Deus, ele chamava esse povo de eclésia. O apóstolo Paulo sempre falava isso. A eclésia, a igreja que está na sua casa, que está reunida ali na casa de fulano, e sempre ele vai falar assim para se referir ao povo de Deus. Eclésia, então o nome pegou para o povo de Deus. É a eclésia do Senhor. Tá? A reunião do Senhor. E aí ficou dessa forma. Só que quando os tradutores da Bíblia vai traduzir para o português, né, ou até para o inglês, eles não vão traduzir o termo, eles vão transliterar. O que é transliterar? É você usar uma palavra semelhante na outra língua, usando o mesmo termo, né, com uma palavra semelhante. Ele cria uma palavra naquela língua. E foi o que aconteceu no português. Eles pegaram, em vez de escrever reunião nas traduções, não, chamou de eclésia,
que ficou igreja, né? É uma palavra transliterada, criou uma palavra no português que não existia, tá bom? Então ficou desse jeito, e aí pegou, no português é igreja, né? No inglês é church, né? No inglês eu não sei, não pesquisei se transliterou, acho que não transliterou no inglês, mas no português transliterou, e ficou assim, o nome igreja hoje, né, a gente chama de igreja por causa desse termo eclésia do grego, do grego, tá? Vamos aí para o próximo subtópico. No 3 é na história cristã. Então vou ler aqui o primeiro parágrafo, diz assim, ó: há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Tá? Então a gente conhece a história de Pedro, né? Pedro ele ficou como líder da igreja ali, tá? E a Igreja Católica acredita, né? Aqui a lição preserva de mencionar o nome da Igreja Católica, mas foi a Igreja Católica quem ela passou a entender, a acreditar que Pedro teria sido o primeiro líder, né? E de fato ele foi o primeiro líder da igreja, mas não há um sucessor, né? E a Igreja Católica aponta que houve um sucessor de Pedro, e daí houve um sucessor desse sucessor, e daí por diante, tendo sido instituído aí o papado, né? E Pedro teria sido o primeiro papa, tá? O segundo teria sido Lino, né? Lino no ano 67. Esse Lino ele é mencionado na carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 4:21, tem o nome dele ali, tá? E a Igreja Católica acredita que ele tenha sido o sucessor de Pedro. E a partir daí teve outros, né, sucedendo eles ali, e teria sido o papado, né, instituído desde Pedro até hoje, tá? Mas nós não acreditamos dessa forma, né? A igreja evangélica não acredita assim, porque não há uma menção clara que haveria sucessores, tá? Não há isso no Novo Testamento, e é totalmente obscuro para nós, né, os sucessores ali de Pedro. Na verdade, foram os pais da igreja, né, não teve assim uma sucessão específica. Bom, vamos ler aqui o segundo parágrafo. Diz assim, ó: após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Bom, essa denominação protestante histórica, a qual a lição está se referindo, né? A lição está guardando os nomes, mas eu vou falar, é a Igreja Batista. A Igreja Batista, nas suas seus diversos segmentos, eles tem essa declaração doutrinária do que é uma igreja, né? Então eles afirmam que é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Professou a fé, então ele passa a ser igreja do Senhor. E assim é o que a Igreja Batista entende. Bom, vamos lá então para o próximo parágrafo. Ele diz assim, ó: por outro lado, de acordo com o documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento da sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu. Tá? Então essa declaração, né, de que esse documento, né, pentecostal do que é igreja, é o que nós entendemos hoje, tá? Que a igreja ela é uma instituição universal, tá? Que está espalhada pelo mundo todo. Nós chamamos de igreja, colocamos com I maiúsculo, a Igreja de Cristo, a Igreja de Jesus, tá? E a gente entende dessa forma, que ela está espalhada pelo mundo, mas que ela também está representada em vários locais, numa congregação local. Dentro dessa congregação local, né, onde a gente congrega ali, tem irmãos que são da Igreja de Cristo, da igreja que vai morar no céu, e tem outros que não são, estão somente ali naquela igreja local, às vezes
toma até ceia, mas na verdade não fazem parte. Porque para fazer parte da igreja que vai morar no céu, tem um item aí, né, a ser cumprido, né? Tem um requisito, que é ser convertido, tá? A gente vai falar disso um pouquinho à frente aí. Tá bom, meus irmãos? Vamos para o próximo tópico? Tópico 2, o tema do tópico 2 é a igreja como criação divina. Vou ler aqui o primeiro subtópico, o tema é a igreja como um ideal de Deus. Né? Vou ler aqui o primeiro parágrafo. Desde a eternidade a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Em sua essência ela é um projeto divino, como também nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Tá? Então a gente vai ver que Deus ele já tinha, né, o propósito de instituir um povo, uma igreja, tá? Aquilo que a gente estava falando, né? Combatendo as ideias dos igrejados. Será que Deus tinha um propósito? Claro que tinha. Deus tinha esse propósito, o tempo todo ele teve esse propósito, tá? De instaurar, de instituir uma igreja, tá bom? Muitos acham que Deus instaura a igreja porque Israel falhou, mas na verdade não foi esse o propósito. Deus sabia que Israel ia falhar e por isso ele já tinha idealizado uma igreja desde o início. Ele já sabia que Israel ia falhar e por isso ele já tinha idealizado a igreja. Então a gente vai ver que a gente viu que a igreja ela foi idealizada por Deus desde o Antigo Testamento. Vamos ver aqui nessa segundo parágrafo, diz assim, ó: na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja, na mente de Deus. Portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Muito interessante isso daqui. Então, a gente vai ver que Paulo vai mencionar de um mistério oculto, né? Mas que foi revelado. Olha como Paulo fala em Efésios 3, 5 e 6. O qual noutros séculos não foi manifestado, deixa eu ver aqui, isso, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Tá? Então a gente vai ver que o mistério que Paulo vai mencionar, tá, é exatamente essa participação dos gentios. Tá? Então o mistério, o grande mistério aqui que Paulo fala que foi tinha sido já idealizado por Deus. Tá? Esse grande mistério é que todos os gentios, todas as pessoas do mundo fariam parte do reino de Deus. Tá? Esse é o mistério, ou seja, a igreja do Senhor. Essa é a revelação. É isso que Paulo menciona que estava já no coração de Deus. Então a igreja já era o plano do Senhor. Vamos lá no segundo subtópico. O tema é a igreja como uma realidade concreta. E aqui a gente vai falar o que é a plenitude dos tempos. Vamos ver isso aqui que é bem interessante. Vamos lá, primeiro parágrafo. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus, ela passou a existir como uma forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Gálatas 4, verso 4. Então a gente vai ver que o que é a plenitude dos tempos que está falando aqui. Tá? Ele está falando, claro, que a igreja ela se concretizou, né? ela surge nessa plenitude dos tempos. Tá? Mas o que é essa plenitude dos tempos? É aquele chamado, a ocasião oportuna, o tempo que estava previsto para que viesse o Senhor Jesus para trazer a sua igreja. A plenitude dos tempos que Paulo vai mencionar duas vezes, ele não explica bem o que é. Tá? Mas vamos dar a entender o que o apóstolo Paulo tinha em mente quando fala plenitude dos tempos. Quando ele fala plenitude dos tempos, ele está se referindo ao auge da civilização da sua época, o que ele entendia como auge, tá? Porque o Império Romano tinha dominado tudo, havia uma estabilidade nas cidades, as cidades se enriqueceram, essa é a realidade, ficaram muito ricas, né? Ficaram prósperas, havia estradas, havia um idioma que era quase assim um idioma universal, como é o inglês hoje. Na época havia o grego, né?
um idioma que era quase que universal. O Império Romano, ele dominava as cidades, mas ele não atrapalhava as culturas, o povo continuava praticando suas religiões, então havia uma estabilidade, não havia guerras, todo tipo de revolta era rapidamente sufocada por Roma. Então isso daí Paulo chamou de plenitude dos tempos. Tá? Para ele, na sua forma de entender, era o auge da civilização. Então nesse momento veio o Senhor Jesus, pregou a sua palavra, cumpriu o sacrifício na cruz e instaurou a igreja, né, a sua igreja, e essa igreja pôde crescer. Por isso Paulo chama de plenitude dos tempos, porque foi um momento que facilitou com que o evangelho fosse pregado. Amém? Muito interessante essa aí, a plenitude do tempo. Você que é ministro da palavra, já pode pegar aí já esse adendo para poder ministrar aí, dar as suas saudações aí na congregação. Bom, eu vou pular aqui o próximo tópico, o próximo subtópico, que é a igreja no Pentecostes, e vamos para o terceiro tópico agora. Tópico 3. O tema desse tópico é a igreja como comunidade dos salvos. Vou ler o primeiro subtópico, regenerados pelo sangue de Cristo. Olha o primeiro parágrafo aí. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá um ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. Tá? Então aqui, quando falamos igreja, estamos falando da igreja que vai morar no céu, da igreja que está espalhada no mundo, da igreja que tem representantes em várias denominações, é dessa igreja. Qual é o requisito para entrar nesta igreja? Aqui está falando de arrependimento e ser batizado. Se arrepender e ser batizado. Esse é o requisito conforme é passado no Novo Testamento. Qual é o primeiro passo? É a pessoa reconhecer que está no erro, é a pessoa reconhecer que está errado. Esse é o primeiro passo. Claro que isso vai ser pela direção do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo revela, né, que a pessoa faz a pessoa compreender a sua situação de pecador, né? O Espírito Santo é quem faz entender, né? Que faz entender que a pessoa está errado, né? A sua miséria, o seu estado de miséria. E aí, só que mesmo a pessoa compreendendo, ela tem que ter uma coragem moral de dar esse primeiro passo aí na direção do Senhor Jesus, tá? Vamos ver aqui no segundo parágrafo, diz assim, ó: a igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. A gente vai ver, você lembra que eu falei, né, que a igreja que vai morar no céu, ela tem o requisito para entrar nela é ser convertido e ser batizado. Porém, nas igrejas locais acontece um problema. Qual é o problema que acontece? Alguns acham que basta entrar por adesão, né? Eles não se convertem de fato. Tá? Por que isso está acontecendo? E sempre aconteceu e hoje em dia muito mais. Por que isso está acontecendo? Porque muitos pastores, muitos líderes, muitos pregadores fazem concessões para ter a igreja cheia, para que a igreja encha, para poder ter arrecadação, né? Por vários motivos aí. E aí fazem concessões, onde alguns dão até ceia para quem está em pecado e nem se importam. Essas concessões é um problema, porque muitos ficam ali achando que estão fazendo parte da igreja que vai morar no céu. E na verdade não, né? Eles não fazem parte. Por quê? Porque não se arrependeram de fato, porque eles não vivem uma vida de santidade. Tá? Isso aí, infelizmente, está acontecendo nos dias de hoje e é um problema. Então, por isso que quando Jesus vier, ele vai levar uma igreja, a igreja verdadeira, a igreja que vai morar no céu, a igreja com I maiúsculo. Ele vai levar essa igreja e essa igreja tem representantes dela em todas as denominações das igrejas cristãs no mundo. Bom, vamos lá no segundo subtópico, e aqui esses dois subtópicos agora tem algo interessante. O segundo aqui é selados pelo Espírito Santo. Eu vou ler aqui esse parágrafo que diz assim, ó: já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes. Por meio do Espírito de Deus fomos batizados no corpo de Cristo. A igreja então passa a fazer parte dela.
É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Então, primeiro vamos entender aqui, o tema do subtópico é selados pelo Espírito Santo. Esse termo que fala, essa expressão, né, fomos selados pelo Espírito Santo, Paulo usa em Efésios, tá? Efésios 1:13. Paulo usa essa expressão e muitos acreditaram, quando Paulo fala que nós fomos selados, muitos acreditavam que era o batismo com o Espírito Santo. Mas, na verdade, não é o batismo com o Espírito Santo. A maioria dos teólogos acreditam que não é o batismo com o Espírito Santo. Acreditam que é o batismo nas águas, porque senão haveria uma acepção de pessoas, né? Bom, seria o batismo nas águas, que é o que se refere aqui, o que Paulo fala em 1 Coríntios 12:13, esse que nós acabamos de ler, né? Onde ele fala, pois todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quando ele fala todos fomos batizados em um Espírito, e sabemos que na época de Paulo existia pessoas que não tinham sido batizadas com o Espírito Santo, então Paulo já estaria fazendo acepção de pessoas também, porque ele está falando que os que foram batizados com o Espírito Santo formando um corpo. Então, quem não teria sido batizado estaria de fora desse corpo. Então nós entendemos que esse batismo, que Paulo fala, fomos batizados em um Espírito, seria o batismo nas águas, o mesmo do selo, né, de Efésios, quando fala que nós todos fomos selados. Então, isso é o batismo nas águas. O batismo nas águas é um batismo no Espírito. Tá? Mesmo que ele não aconteça ali, né, o derramar do Espírito Santo na hora que a pessoa está sendo batizada, mas ele é um batismo em nome do Espírito também, tá? Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um batismo no Espírito, é o batismo que faz com que você faça parte do corpo de Cristo. Bom, vamos ver aqui agora no segundo, que vai falar da diferença entre o batismo de Cristo e o batismo do Espírito, tá? Vamos lá. Terceiro, né? Terceiro subtópico, o batismo de Cristo e o batismo do Espírito. Vou ler esse parágrafo, diz assim, ó. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes na igreja no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse, e recebeis o dom do Espírito Santo. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação. Enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja. Interessante, então vemos dois batismos diferentes. E é assim que nós conhecemos, dois batismos diferentes. Qual? O batismo nas águas e o batismo com o Espírito. Tá? O batismo, o comentarista está falando, e de fato que o batismo com o Espírito é o batismo que Jesus dá. Porque o João Batista ele falou que Jesus, quem vinha após ele, batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E aí, esse é o batismo que Jesus dá, o batismo com o Espírito. Aqui é chamado de batismo de capacitação, e de fato, né, o batismo com o Espírito Santo é o que nos capacita a fazer a obra. Jesus falou, né, para que eles ficassem em Jerusalém até do alto ser revestido de poder, e aí sim eles viram fazer a obra, né, seriam as testemunhas, tá? E o outro batismo que Paulo menciona, que é o batismo de iniciação, que a lição está falando, é o batismo nas águas, tá? O batismo que é no Espírito, também é um batismo do Espírito Santo em nós, né? Para que a gente possa fazer parte do corpo de Cristo, tá? Então é bom entender isso, dois batismos. O batismo nas águas, que é um batismo do Espírito Santo, e o batismo com o Espírito Santo, que é o batismo que Jesus nos dá, batismo com fogo, né? Embora alguns não acreditam dessa forma, mas é o que nós entendemos, né? Desde o dia de Pentecostes até os dias atuais. Amém, meus irmãos? Então essa daí foi a nossa aula dominical. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like aí nesse vídeo aí, tá? E adquira os meus trabalhos, meus 2 livros publicados, O Maior Milagre de Jesus e Livro das Obras com textos, são meus 2 trabalhos publicados, tá? E até a próxima lição. Você com certeza vai amar esse trimestre.